Parou. Agora sim estamos gravando. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Fazendo leitura de Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 30. A concepção da forma universal, Virati, do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos e ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Repetindo o verso 30. A concepção da forma universal, Virati, do Senhor, não aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Verso 31. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, também implantam concepções corpóreas, materiais, no eu espiritual. Repetindo o verso 31. As nuvens e as poeiras são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante também implantam concepções corpóreas, materiais, no eu espiritual. Já. Gratidão. Obrigada, Tulasi. Pranams, Prabhu. Pranams, Namastê, Hare Krishna. Coloca a tradução do verso, por favor. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunitan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou pedir, Tulasi, para você repetir, por favor, uma vez mais, a tradução do verso. Abre o microfone. Repetindo o verso 30. A concepção da forma universal, Virat, do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma, mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Repetindo o verso 31. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante também, implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Tudo bem. Olha só. Nessa etapa da descrição, já se fez as descrições das pessoas, né, das formas pessoais da manifestação da pessoa em si, com diferentes, né, que se chama de avatars, que são manifestações da pessoa suprema. E agora está sendo feito aí a descrição da forma chamada forma universal, que é o que se chama de Virat Rupa, é a forma universal.
não existe neutralidade em termos da compreensão, né, do absoluto. O que nós chamamos de ateísmo, de modo geral, ou ateísta, de modo geral, aparentemente, pelo menos na primeira instância, pressupõe-se ou pretende-se ser uma neutralidade da ideia do Supremo, né, ou uma neutralidade da ideia de Deus. Tá? Entretanto, quando você, por exemplo, quando se, por exemplo, se pergunta, né, para as pessoas, sejam elas ateístas ou sejam elas pessoas comuns, ou sejam às vezes até mesmo espiritualistas, etc., quando você pergunta, ou quando elas se perguntam acerca do que seria, né, uma força superior, uma energia superior, uma ideia de Deus, então é muito comum apresentar como alternativa a criação, como alternativa. Por exemplo, para mim, Deus é a natureza, Deus é a força cósmica, são as galáxias reunidas, são as estrelas no céu, é a flor que desabrocha, etc. Então, a ideia de que Deus é as características que nós vemos na criação, como está sendo falado no verso, é uma ideia neófita. O que significa neófito? Tá? Neófito, ou principiante, significa aquela pessoa que não tem ainda estrutura logística, racional, para fazer uma definição objetiva do objeto pesquisado. Né? Isso é um neófito, ou seja, é um aprendiz, não necessariamente um aprendiz é um neófito, tá? Porque os sábios também são aprendizes, mas eles não são neófitos. Ao passo que um neófito é aquele que não tem informação completa e não sabe exatamente definir o objeto pesquisado, então esse é o neófito. Então, quando a pessoa não tem, se você não tem uma compreensão objetiva do que é Deus, ou da pessoa Deus, então a sua classificação, ou a nossa classificação, é a de um neófito, tá? Então, por exemplo, se você fecha os olhos e pensa em Deus e não aparece uma pessoa diante de você, então isso significa que você é um neófito, ou seja, você não sabe quem é Deus. Você sabe por intuição o que é Deus, ou o que pode ser Deus, através das suas características, né, que são características gerais que nós mencionamos acerca da pessoa suprema, como, por exemplo, inteligência, né, a inteligência superior, a força cósmica universal, a luz onipenetrante, o amor absoluto, enfim, qualquer um desses atributos que nós mencionamos acerca da pessoa são características da sua personalidade. Né? Por exemplo, se eu digo que tal pessoa é inteligente, que tal pessoa é amorosa, que tal pessoa é divertida, ou que tal pessoa é rica, eu não estou mencionando, não diretamente a pessoa em si, mas atributos dessa pessoa. E a criação é um dos atributos da pessoa suprema, um dos atributos de Deus. Então, quando nós dizemos que Deus é a criação, Deus é a natureza, Deus é a lua, Deus é o sol, Deus é o mar, etc., isso são atributos da pessoa suprema. Então, não existe neutralidade. Né? Eu não posso, uma vez que eu tenho consciência da existência, estou diante de mim, ou diante do espelho, ou diante de outros que atestam a minha existência, imediatamente a minha chamada neutralidade acerca da criação, ou seja, do Criador, não é absoluta, é só assim, uma sugestão intelectual. Eu posso dizer que não tenho fé, não acredito em absolutamente nada. Para mim, Deus é a natureza. É muito comum que pessoas ateístas sejam ligados à ciência, à biologia principalmente. É muito comum biólogos ateus, porque você precisa de alguma coisa, de alguma referência para justificar a existência. Então, é a ciência que vai investigar a biologia. E aí a biologia passa a ser a referência de Deus. Então, não existe neutralidade. Essa referência de Deus biológica,
que é o que nós chamamos de criação, que é o que está sendo escrito aqui como Virat Rupa, é uma referência básica para iniciantes, tá? Então, a ideia de que Deus é a luz universal, ou a força cósmica universal, a natureza, é inerente tanto a ateus quanto a assim chamados espiritualistas. Um ateu também pode ter essa concepção de que Deus é a natureza, Deus é a força cósmica, Deus são as flores desabrochando, ou seja, não há Deus, há a energia, há a força da criação. Então, esse verso está falando dessa característica neófita para principiantes acerca da ideia de Deus. Tá? Então, e dentro dessa característica, cabem tanto ateus quanto não ateus, ou seja, teístas quanto ateus, tanto um quanto o outro, ambos farão utilização do mesmo recurso para terem os seus primeiros passos na sua relação de compreensão dessa força inicial, ou seja, desse criador inicial. Com a diferença de que um tem a predisposição de assumir a probabilidade de que haja uma pessoa, e o outro vai negar essa probabilidade. Essa é a única diferença, mas ambos vão falar a mesma coisa. Os neófitos são da mesma classe, tanto faz, ateus ou teístas. Se, ao fechar os olhos, não aparecer a pessoa diretamente, então trata-se de um neófito. Porque a pessoa não sabe quem é a pessoa, só sabe as características dela. Então, a lente está embaçada e ela não consegue enxergar com precisão sobre quem ela está falando, né? É isso que está sendo mencionado nesse verso. Por isso que o Srimad Bhagavatam e as escrituras védicas especificamente, né, mais pontualmente, as escrituras ou os textos que são as pesquisas ou as revelações Vaishnavas definem com precisão categórica essa pessoa para que ela seja visual e que, ao se mencionar ou ao buscar um relacionamento com essa pessoa, haja uma pessoa visual e não apenas uma ideia intelectual. Então, isso chama-se Vaishnavismo, que é uma das vertentes da corrente do conhecimento védico. Há também outras vertentes que também são prazerosas do ponto de vista intelectual. Existe o Vedantismo. Existe um professor aqui no Brasil muito conhecido, assim, bem, uma referência aqui para estudantes que querem aprender o Vedanta, né? E aí você vai ter aqui essa referência que faz jus ao conhecimento védico do ponto de vista genérico, chama-se Vedanta. Então, é para estudantes gerais. Então, você vai ter uma ideia do conceito, né, acerca do supremo, do absoluto, das forças universais, da energia, enfim, todos esses fatores aí, tá? Agora, quando o pesquisador, a inteligência ou a intuição dele passa a exigir sobre ele uma compreensão, né, objetiva acerca dessa pessoa, aí então já não dá mais para se falar de maneira geral, tem que se ter referências objetivas. Ou seja, quem é a pessoa, como é essa pessoa, a forma dessa pessoa, e por que essa pessoa seria essa pessoa e não outra. Então, tudo isso são assuntos mais já relacionados com os temas dos representantes Vaishnavas, que são um dos galhos da árvore chamada Vedas. Tá? Então, você tem o Vedanta, você tem dentro do Vedanta, você tem o Dvaita, a Dvaita Vedanta. Então, são várias escolas filosóficas que vão defender diferentes teses acerca da revelação védica. Tá? O Srimad Bhagavatam é a tese defendida ou a tese advogada por aqueles que são chamados os Vaishnavas, que são aqueles dedicados, amantes do Supremo Pessoal Vishnu. E aí eles vão desenvolver a teologia para fundamentar essa causa, né? Porque advogar essa causa é uma advocacia fundamentada e nobre do ponto de vista intelectual. Então aí, né, são os diferentes mestres defendendo as suas diferentes teses, as suas diferentes compreensões acerca do Supremo, com base numa escritura revelada, que é a base geral para todos os pensadores e sábios, sejam eles vedantistas ou sejam eles Vaishnavas. Tá? Então, aqui, o segundo verso,
que foi mencionado aqui é uma metáfora, né? Aí se vê que está sendo feita uma analogia. Inclusive, também é falado que a forma universal da pessoa suprema, que vai fazer referência aqui que as árvores são como seus pelos, o sol e a lua como seus olhos, etc. Isso é metafórico, é uma analogia, assim como o segundo verso também vai mencionar. As nuvens e a poeira são transportados pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo. De forma semelhante, também implantam concepções corpóreas, materiais no eu espiritual. Ou seja, um dos motivos pelos quais se inibe, não é, as pessoas de terem uma ideia pessoal da pessoa suprema é o fato de elas transporem para a pessoa suprema características que são meramente humanas, como, por exemplo, se você observar, por exemplo, os chamados semideuses, né, os deuses gregos, por exemplo, ou mesmo o Deus, né, que nós conhecemos como o Deus Jeová, por exemplo, se observa algumas características que são bastante da natureza humana, e tem uma transposição da natureza humana para a ideia de Deus. E devido a essa característica que nós temos, por referência natural, isso não é nem culpa nossa, é simplesmente uma questão biológica, sugere-se que a forma da pessoa suprema não seja acessível ou que não haja a forma da pessoa suprema. Mas esse recurso é um recurso secundário e é um paliativo para resolver um problema técnico, que é essa característica que as almas têm de transpor para a pessoa suprema a sua própria natureza devido à semelhança de identificação. Agora, por exemplo, se existe uma descrição objetiva, autêntica dessa pessoa, que seja mais perfeita do que a nossa descrição, então isso tem que ser levado em consideração. Isso é o caso, por exemplo, da revelação védica, quando faz referência à pessoa suprema, em termos do seu caráter, das suas falas, da sua postura, de como ele resolve os problemas e de como os motivos que justificam a criação, principalmente os motivos que justificam a criação. Porque Deus, a ideia de Deus, vocês já participaram de muitas religiões, né? Muitos de vocês participaram de várias religiões. Então, você vê que existem muitas variantes de como é que é explicado Deus, de como é que é apresentado Deus. De modo geral, vai se falar da redenção, do amor, etc. Mas uma coisa que vocês têm que pautar, principalmente quando vocês estiverem diante de qualquer pessoa que esteja explicando sobre Deus para vocês, é qual a justificativa, o que fundamenta ele ter criado a criação e ter envolvido as almas na criação. Essa pauta é a prerrogativa principal da questão de vocês, para qualquer pensador que queira entender a qualificação da ideia de Deus que está sendo apresentada ali. Dependendo de qual é a justificativa que se dá para esse ato da criação, você pode qualificar essa ideia de Deus como básica, canista, média ou superior, a depender de qual é a justificativa para a criação. Tá? Então, essa é uma referência. E, agora, não é que todas as pessoas são proibidas de falar diretamente sobre a pessoa suprema. Há escrituras, por exemplo, que vai dizer o seguinte: nunca ninguém viu Deus, ninguém pode ver Deus, se ver, morre, etc. E aí vai-se ter uma série de injunções negativistas, ou seja, negacionistas, em relação a esse acesso. Mas isso não é uma realidade absoluta. Isso só diz respeito a uma classe específica de pessoas que não têm autorização para olhar para Deus ou para descrevê-lo. Mas não é absoluto, não é que todo mundo se enquadra nessa categoria aí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui, né, para facilitar, para tornar visual a metáfora. Imagina que você está caminhando ao lado de uma pessoa que é seu amigo e ela é um policial e ela está armada. E você é uma pessoa comum, mas vocês são amigos e você não está armado. Então, existe uma lei no país que diz que pessoas, cidadãos, não devem andar armados. Mas essa lei não se aplica ao seu amigo, que é policial e tem autorização para portar uma arma.
Ou se você tem autorização para portar uma arma, por exemplo, você pode andar armado sim, dependendo se você é autorizado ou não. Se você não é autorizado, aí isso é crime. Mas se você é uma pessoa autorizada, não é crime. Você está dentro da legalidade, então você pode portar uma arma sim. Você pode até utilizar essa arma, caso seja necessário, porque você tem autorização. Então, quando se diz que ninguém pode ver Deus, ninguém pode falar com Deus, ninguém conhece Deus, ninguém explica Deus, ou ninguém, essa afirmação ela não é absoluta. Ela só funciona para aqueles que não têm autorização. Não é o caso dos Vaishnavas. Os Vaishnavas têm autorização, é diferente. Então, nós sabemos como explicar essa pessoa, nós sabemos como descrever essa pessoa, e nós também temos autorização para levar outras pessoas diante dessa pessoa e mostrar essa pessoa para essa outra pessoa, caso essa pessoa tenha qualificação, desejo, interesse e conhecimento suficiente a ponto de a gente conseguir calibrar a lente dela para que ela possa ver essa pessoa. E aí, isso é responsabilidade nossa, chamados Vaishnavas, que são os representantes dessa pessoa. Não tem como você representar uma pessoa que você não conhece. Não tem como você falar de uma pessoa objetivamente se você não conhece. É preciso conhecer a pessoa para poder falar sobre ela. Os Vaishnavas têm essa autoridade consigo. Então, eles não são desautorizados. Sim, há pessoas que são desautorizadas, é verdade, mas nem todas são desautorizadas. Há pessoas que são autorizadas. Então, uma verdade, aquilo que é remédio para uns, é veneno para outros. Aquilo que é veneno para uns, é remédio para outros. A verdade, ela não é absoluta para todos quando o assunto é a negatividade ou o negacionismo acerca da relação pessoal com a pessoa suprema. Então, para finalizar então a minha fala, para dar essa ênfase aí, quando vocês ouvirem dizer que ninguém nunca viu Deus, ninguém sabe quem é Deus, ninguém pode descrever Deus, ninguém pode explicar Deus, essa afirmação ela é verdadeira, mas apenas para os neófitos. Tá? Assim como, por exemplo, é verdadeiro que ninguém pode dirigir um carro, que é desautorizado dirigir um carro, que é proibido dirigir um carro. Essa é uma afirmação verdadeira. Para quem? Para crianças, adolescentes, jovens e pessoas que não têm carteira. Mas essa afirmação ela perde o valor diante de um adulto com autorização para dirigir um carro. Pronto, simples assim. Tá? Então, essa afirmação de que ninguém nunca viu Deus, ninguém compreende Deus, ninguém pode explicar Deus, ninguém sabe quem é Deus, ela não é válida quando o assunto são os Vaishnavas. Essa injunção não se aplica aos devotos do Senhor Vishnu. É só para deixar bem claro aqui. Tá? Agora, como é que nós fundamentamos isso é outro assunto. Então, aí precisa realmente nos procurar para questionar e perguntar como é que isso é fundamentado. Como é que você vai dizer que essa pessoa é a pessoa Deus e como que você justifica com fundamentos racionais, plausíveis, com uma certa coerência, se possível, que essa afirmação procede? Como posso assimilar esses dados? Esse é outro assunto. É o assunto, tá, que vem, então, que é o aprendizado em si. Agora, a primeira etapa é entender que, sim, os Vaishnavas são autorizados a falar sobre a pessoa suprema e podem descrevê-lo, inclusive, também tem qualificação para ensinar outros a vê-lo e também descrevê-lo, porque senão não seriam Vaishnavas. Aqueles que não sabem explicar a pessoa suprema, descrever a pessoa suprema, esses são chamados neófitos, ou seja, aqueles que não conhecem a pessoa, que não podem descrevê-la. Os Vaishnavas não são neófitos, os Vaishnavas são autorizados. Essa é a diferença, tá bom? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.